Tá, então vamos lá, esse é o último tópico, né? Não, acho que tem mais, mas pode ser o último, né? Vai depender da Emily. 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 Bom, então vamos lá, o tópico, aula 14, né? Princípios gerais de controle de doenças. Princípios gerais de controle de doenças de plantas, né? Bom, por que a gente tenta entender as várias medidas sobre ou organizar sobre princípios, né? Que nos auxilia do ponto de vista prático. Chegando mais um em Mateus. Tá? Por que a gente quer saber os princípios, né? Que determinam determinado quando a gente fala em princípio, né, significa características que determinados, se você pega 3, 4, 5 medidas de controle, elas têm o princípio ordenador, né, o mesmo fundamento, né. Para que a gente, né, quer saber disso? Para, de certa forma, a gente pode prever as medidas de controle, né, baseado primeiro na estratégia de aonde eu vou alcançar e naquela medida a gente sabe que vai alterar aquele princípio, aquele fundamento, né, vai impactar naquele fundamento que eu estou buscando, vamos falar assim, né. É claro que isso fica melhor esclarecido à medida que a gente vai avançando aí no tema, né, mas de cara a gente já pode ver que dadas medidas, né, são mais razoáveis, né, tem maior eficiência, melhor dizendo, para determinado tipo de doença, né, de acordo com o patógeno, de acordo com características, então, da relação patógeno-hospedeiro, né? Então, vamos lá, quais são esses princípios, né? Princípios de gerais, a gente vai ver esses tópicos aí, né? Bom, a gente, hoje em dia, com a utilização do melhoramento, né, sempre buscando mais a parte de produtividade, né, nem sempre essa produtividade significa aumento também de resistência, né. O mais comum é o aumento de produção, né, vir com o aumento de a vulnerabilidade, ou aumentar a vulnerabilidade a determinadas doenças, né. Além da monocultura, né, acaba em grandes áreas, né, acaba favorecendo aí a ocorrência de doenças. Conceito de controle, né? A gente entende controle, pode entender, né, como redução da incidência ou severidade da doença, chegando mais um, Leandro Henrique. A gente pode entender medidas de controle como redução da incidência ou severidade da doença, né, ou prevenção dos prejuízos de uma doença, né, sendo admitido esse controle em níveis, né, parcial, lucrativo, completo, absoluto, etc., né? Mas de qualquer maneira aceito como válido, né, para fins práticos, né? Somente quando é lucrativo, claro, né? Bom, princípios, quais são esses princípios, né? A gente tem esses princípios biológicos gerais: exclusão, erradicação, proteção, imunização, terapia, regulação e evasão, né?
Então, o que é cada um desses aí? Exclusão, o nome já explica, né? Prevenir, manter determinada área, né? Livre de determinada doença, por exclusão, né? Mantendo, excluir significa manter a distância, aquela doença fora de determinada área geográfica, né? Erradicação é a eliminação do patógeno de uma área em que ele foi introduzido, né? Isso pode ser viável ou não, dependendo da extensão da introdução, né? Medidas, terceiro princípio é a proteção, que basicamente é a pulverização com fungicidas, mas a gente coloca como interposição de uma barreira protetora entre as partes suscetíveis da planta e o inóculo, né? Do patógeno, antes de ocorrer a deposição. Aí a gente tem a imunização. Chegando mais um aí, cara. Bom, a gente tem a imunização, que é o desenvolvimento por meios naturais ou artificiais de uma população de plantas imunes ou altamente resistentes, em uma área infestada. Quer dizer, na verdade, é questão aí da utilização de cultivares resistentes ou fungicidas sistêmicos, né? Ou uma espécie de vacina, como a gente vai ver lá na frente. Então, vamos só voltar. Opa, deixa eu ver se eu estou. Esqueci, deixa eu colocar aqui para gravar. Chegando mais um aí. Carlos Eduardo. Eduardo. Tinha caído. Sádina. Sádina. Deixa eu ver se eu gravei. Tá gravando, tá? Bom, então, a imunização é basicamente aqui, então, como eu falei, a utilização de resistência genética, ou utilização de fungicidas sistêmicos, ou a imunização biológica, né, como a gente vai ver lá na frente. Bom, esses princípios, se a gente olhar, só voltando um pouco aqui, né, exclusão, erradicação, proteção e imunização, mais ou menos a ideia dele é uma sequência cronológica, né, se a gente pensar que um patógeno ainda não chegou na área, ele pode chegar na área, depois ele se estabelece, né? Numa determinada região. Quando ele se estabelece, evidentemente que os dois primeiros, exclusão e erradicação, não se aplicam mais, né? Já que exclusão e erradicação se referem a, bom, excluir, evidentemente, são medidas que visam que o patógeno não entre, né? A erradicação, quando ele entra, mas ainda na fase inicial, é possível, tecnicamente, e melhor dizendo, economicamente, erradicá-lo, né? Depois que se generaliza muito, né, do ponto de vista econômico, é quase inviável, né? Aí os demais é quando, né, proteção, imunização, terapia, regulação e evasão se refere, então, à situação em que o patógeno já se tornou indene, ou já se tornou, vamos dizer assim, amplamente espalhado na região geográfica, né?
Bom, então, os dois primeiros, como eu falei, né, a erradicação visa prevenir a entrada, a erradicação é a eliminação do patógeno, logo depois que ele é introduzido, né? A proteção já seria a pulverização com a aplicação de fungicidas, né? Fungicidas protetores, no caso. A imunização seriam cultivares resistentes, os fungicidas sistêmicos, né? E a imunização biológica. E a terapia é o restabelecimento da sanidade, né? Que diferentemente dos homens, né? É uma estratégia que tem poucas medidas, né? Realmente de terapia, né? Relativamente poucos. A grande maioria são profiláticas ou preventivas. Quando eu falo em preventiva, é mais o conceito populacional, né? Às vezes, como assim, né? Às vezes um patógeno já entrou num determinado campo, né? Numa determinada lavoura, e atingiu algumas plantas, mas a maioria da população ainda não está, aí não foi afetado. Então, muitas vezes se aplica em relação àquela planta que já ocorreu, a doença não é preventivo, mas é preventivo em relação à maioria da população, né? Que ainda, onde o inóculo ainda não chegou, onde a doença ainda não chegou. Com terapia, como eu falei, alguns exemplos, né? Como, por exemplo, a poda, né? De final, a poda você retira o tecido, né? Você corta os ramos doentes, né? Então, você, de certa forma, você restabelece a sanidade dessa planta, né? Ou então, no caso da, do, de uma fitóftora, né? Que é a gomose de citros, né? Você pode retirar um pedaço ali do caule ali na região próxima do solo, né? Uma espécie de, então, de terapia, de cura, né? A planta já está doente e ela retorna à sanidade. Bom, aí você tem da regulação, que são baseados evasão ou regulação baseada no controle de condições ambientais, tá? Bom, como é que se controla condições ambientais? É claro que isso em grandes extensões, e isso é mais difícil, né? Em pequenas extensões você pode, por exemplo, em estufa, né, controlar a questão chuva, né? Então, em pequenos espaços, você tem um controle total. É claro que em grandes áreas também você pode afetar, de certa forma, o ambiente, né? Mas não de maneira tão intensa. Por exemplo, quando você adota o plantio direto ou adota ou revolve o solo, né? Faz o cultivo mecânico. Você está, de certa forma, alterando alguns fatores ali, né? Ambientais, como temperatura, por exemplo, temperatura do solo, né? Então, isso aí, de certa forma, também é a umidade. Então, são dois fatores que podem ser alterados, mas não de maneira tão drástica como a gente teria, né, em pequena escala, em que quando você deixa de plantar em área aberta e coloca em hortaliças, né, essa cultura em estufa, você tem o controle total aí sobre a incidência da gota de chuva ali sobre a planta, né? E a evasão se refere à fuga, né? Fuga tanto de condições ambientais favoráveis quanto do patógeno em si, né? O que num país como o nosso, que é grande, né? Normalmente, então, há espaço ainda para isso, né? Você tem, por exemplo, doenças que estão na região norte, e você pode mudar o seu plantio, né? Para o centro-oeste ou para o sul do sudeste ou sul do país, né? Fugindo, então, da presença desse patógeno aí no norte do país, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui um quadro em que você tem... chegou mais um aí, Augusto. Um quadro que você tem o ciclo das relações patógeno-hospedeiro, né? E onde os princípios, né, se aplicam, né? Em qual dessas fases aí, ou dessas caixinhas aí do ciclo das relações patógeno-hospedeira, né? Então, a gente vê, por exemplo, a erradicação
né, afetando ali a fonte do inóculo, né? Você vê a disseminação, afeta aí a fase de disseminação. Quando você exclui, de certa forma, você está evitando a disseminação da doença de fora para dentro da para dentro da área alvo, né? Que eu quero excluir de doença. Né? A proteção interfere na fase aqui de inoculação, né? Também a proteção afeta a germinação, tá? E enquanto você tem a proteção e imunização, afeta a fase de penetração. E a imunização afeta a fase de colonização, tá? A fase de sobrevivência do inóculo, né? As medidas de erradicação afetam aí basicamente a sobrevivência do inóculo, né? Tá, então vamos lá. Bom, com relação ao triângulo, né? De interação, você tem aqui exclusão e erradicação afeta diretamente o patógeno, a terapia, proteção e imunização afeta a hospedeira, e a evasão e regulação afeta o ambiente. Com relação a estratégias, né, epidemiológicas para minimizar os prejuízos de uma doença, a gente pode, esses princípios, né, de controle podem reduzir o inóculo inicial ou atrasar o seu aparecimento, podem diminuir a taxa de desenvolvimento da doença ou podem encurtar o período de exposição, né? Então, em relação a aspectos epidemiológicos, né, são somente essas três formas em que as medidas de controle podem atuar, né? Então, aqui um quadro geral, então, né? Considerando, então, os princípios e em relação a onde ela afeta os diferentes tópicos aí, né? Em relação à epidemiologia, né, que eu já tinha mencionado, pode reduzir o inóculo, ou reduzir a taxa, ou reduzir o tempo, né? Quando se fala em hospedeira, a gente já tinha colocado antes aqui, né? Exclusão e erradicação afeta o patógeno, terapia, imunização e proteção afetam a hospedeira, escape, né? Ou a evasão afeta o ambiente, né? Então tá, vamos lá. Bom, e aqui você tem os diferentes princípios dentro de cada princípio, você tem as medidas, né, específicas e onde ele afeta, né, do ponto de vista epidemiológico. Esse Y0 aí é o inóculo inicial, né, esse R é a velocidade de desenvolvimento da doença e T é o tempo, né. Bom, então, as medidas baseadas na evasão. A gente tem, por exemplo, escolha da área geográfica, escolha do local de plantio, escolha da data de plantio, o plantio raso e variedades precoces, né? Então, escolha da área geográfica pode afetar tanto o inóculo inicial quanto a velocidade da doença, né? E assim como a escolha também do local. A escolha de data de plantio pode afetar o tempo, né? O plantio raso, por exemplo, afeta o tempo, já que se a gente plantar raso, a emergência é maior. Então, há um certo encurtamento aí, então, o ciclo daquela hospedeira. Portanto, você está afetando o fator tempo, né? Da mesma forma, a variedade precoce afeta aí o fator tempo. Com as medidas de exclusão, afetam em essas exemplificadas, afetam o inóculo inicial, né? Sementes mudas sadias, claro que sementes livres, né, do inóculo, então afeta aí a fase de sobrevivência. Inspeção e certificação, quarentena, eliminação de vetores, né? Então afetaria o inóculo inicial. As medidas de erradicação, né? Então são essas aí, basicamente elas afetam a velocidade, né, de desenvolvimento da epidemia. Quais são essas medidas de erradicação? Eliminação de plantas doentes, tá?
eliminação de hospedeiras alternativas, tratamento de semente e do solo, rotação de cultura, controle do inseto vetor, afeta o inóculo inicial, né? Se você controlar o patógeno antes que ele inocule a doença na sua planta, né? Você está reduzindo, né, o inóculo inicial. A desinfestação de embalagens e armazéns afeta também a velocidade da epidemia, né? A proteção, a gente tem aqui pulverização de partes aéreas, né, com fungicidas, que afetam aí R, né, o fator R, ou a taxa de desenvolvimento da doença, assim como o tratamento de sementes. Aliás, afetam, regulação. Afetariam, aliás, dentro da regulação, modificação de práticas culturais e modificação do ambiente natural, né? Afetaria aí a velocidade. A velocidade da epidemia. Bom, modificação de práticas culturais pode ser, como eu já tinha mencionado, o plantio direto, né? Ou, às vezes, o adensamento populacional, né? Por exemplo, você tem algodão, você tem o algodão super adensado. Você tinha uma prática convencional e depois você adotou uma nova prática, né? Então, isso afeta o ambiente, né? Já que você vai ter mais plantas, vai ter uma umidade maior ali, no dossel ali, né? A imunização. Basicamente, a imunização afeta o inóculo inicial e o R, né? Ou a velocidade da doença. Em termos de imunização, a gente tem aqui resistência horizontal, vertical, uso multilíneas. Tudo isso são estratégias, pessoal, que o pessoal, os melhoristas aí, os geneticistas utilizam, né? A resistência horizontal é uma resistência genética em que ela, vamos dizer assim, ela garante uma mesma reação, um mesmo efeito sobre todos, vamos dizer assim, todas as raças daquele patógeno, né? A gente pensa a resistência como uma ocupação, vamos dizer que seja, vamos pensar como uma força, né, contrária, né? Vamos dizer que está se opondo. A resistência horizontal oferece a mesma força. A resistência vertical, ela depende ela é específica, né? Para determinada raça, ela não oferece resistência nenhuma, e para outra raça pode oferecer uma resistência maior, né? Uso de multilíneas. Multilíneas, o que são multilíneas? São variedades agronomicamente muito semelhantes, às vezes variando só um gene para resistência, para essa ou para aquela raça, né? Então, você tem uma variedade praticamente igual, né? A gente chama linhagens isogênicas, com 3, 4 genes diferentes, né? Cada linhagem com um gene específico, né? Vamos dizer A, B, C e D, né? Mas são materiais muito semelhantes, né? Então, chamado multilíneas. A pré-imunização, a pré-imunização pode ser aí a pré-imunização com fungicida sistêmico, né? E cultura de tecidos. A terapia afeta o inóculo inicial, né? Para terapia, a gente tem aí a termoterapia, né? Usado para cana, ou indicado para cana. A quimioterapia, que são os fungicidas sistêmicos, que tem efeito curativo aqui no caso, né? E a cirurgia, por exemplo, da gomose de citros. Pode ser da gomose de citros, pode ser as podas, né? A gente pode ver a poda também como uma cirurgia em que se retira aquelas partes doentes do vegetal. Bom, agora a gente falando um pouco mais aqui sobre a prevenção, né? Medidas de controle baseado na evasão, né?
ou fuga, né, em relação ao patógeno ou condições ambientais. As principais medidas, né, são a escolha de área geográfica, a escolha de local de plantio e modificações. Bom, a escolha de local de plantio dentro de uma área, por exemplo. Bom, a escolha de área geográfica pode ser, por exemplo, a, a, aquela doença lá que dá na Amazônia, né, mal das folhas. A região aqui mais para o sudeste e sul, ela não é... Ela até que aparece, mas ela, em função das condições ambientais diferenciadas, de região de origem, né, elas são menos severas. Então, aí é uma fuga não necessariamente do patógeno, mas de condição ambiental, fugindo de condição ambiental favorável, né? A escolha do local de plantio pode ser, por exemplo, no caso de hortaliça, que você tem aquela região mais próxima do córrego, né? Onde que é mais úmido, que demora, a neblina começa mais, demora mais a se dissipar, é uma área mais favorável, por exemplo, à requeima, né, do tomate e da batata. Então, a gente pode escolher uma área mais na parte mais do topo do morro, né? Onde essa condição, o molhamento foliar é menos duradouro, né? Do que na parte de baixo. Então, isso pode ser uma diferença importante aí, né? Para a doença, né? Para maior ou menor severidade da doença. Modificação de práticas culturais, aí você tem, já mencionei algumas delas aí, né? Plantio direto, o superadensamento, né? Ou até questão da adubação orgânica ou mineral, que é a fonte do adubo, né? E tudo são práticas culturais. Exemplo aqui, eu já tinha dado aqui o exemplo, né? Do mal das folhas, né? A seringueira. Bom, a medidas de exclusão, né? A definição a gente já mencionou, a prevenção da entrada. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, na verdade, são medidas quarentenárias, né? Que dependem de legislação, porque são medidas coercitivas. Por exemplo, quando você obriga a, ao sistema de aquisição de mudas que muda de mudas certificadas, né? Então, assim, ou a parte de fiscalização em aeroportos, em estradas, né? Para ver se determinado material que está sendo transportado tem certificado de sanidade, né? Então, de qualquer maneira, são medidas que estabelecem obrigações a serem cumpridas. Então, elas são executadas a partir, então, como eu falei, de proibição e fiscalização, interceptação de trânsito de plantas ou produtos vegetais. São as barreiras fitossanitárias, né? Bom, a medida de exclusão, elas dirigem-se à prioridade, né? A doença que tem alto potencial destrutivo em cultura de grande importância econômica, né? Então, por que você tem que priorizar, né? Porque, evidentemente, o dinheiro nunca é suficiente, né? Para você ter medidas muito, vamos dizer assim, medidas para todas as doenças, né? Que não tem no país, claro, né? Já que excluir, a gente o alvo aquelas doenças que não são, ainda não estão no nosso país, ou às vezes está no nosso país, mas não está em todas as regiões. Então, pode ser também relativo, né? Tem uma doença que tem em São Paulo, mas não tem em Goiás. Então, em relação a Goiás, em relação ao Brasil, é uma doença que já está presente, mas em relação a Goiás, ela é uma região, então, indene, né? Agora, essas medidas não podem também, tem outro detalhe, né? Tem um foco aqui nesse potencial destrutivo, né? E na importância da cultura, mas também tecnicamente, ela não é usada para todas as doenças, porque não é eficiente para todas, só para determinado tipo de doença, né? Bom, deixa eu só falar mais uma coisa aqui. Por que que a gente, para que precisa ranquear, né? E precisa dos dois parâmetros, do relação ao patógeno em relação à cultura, né? Às vezes você tem um patógeno que ele tem
um alto grau de destruição, 80% a 100%, mas a cultura para nós é pouco importante, né? Então, você pode ter a cultura do mangostão, né? Que você talvez plante em alguma área de São Paulo, né? Mais pequeno, aí você tem uma doença que não está presente aqui no estado de São Paulo, no Brasil, de alta, né, capacidade destrutiva, mas como a cultura ele tem importância econômica, evidentemente, quando você faz a integração. É claro, quando a gente fala disso, pessoal, tem umas letrinhas, né, para doenças e pragas quarentenárias, né, que refletem esse cálculo, vamos dizer assim, né, que é estabelecido. Então, isso é estabelecido, tem parâmetros aí que estabelecem baseado nesses critérios aí em relação ao patógeno e à hospedeira. Então, evidentemente que se tem um alto potencial destrutivo patógeno, mas a cultura é menos importante, ela vai receber um grau intermediário aí de importância, né? É claro que aquelas que têm doenças de alto potencial destrutivo e a cultura de alta importância econômica são os que têm um maior grau, né, numa escala maior de prioridade. E aquelas que têm pouco, o patógeno tem pouco potencial de dano, né, na planta, e a cultura é pouco importante, é o grupo, né, menos prioritário, que é identificado por um códigozinho, né, parece com uma letra e um número, né? Então, esse ranqueamento é feito baseado, então, nesses dois grupos aqui de parâmetros, né, em relação, então, ao patógeno em relação à hospedeira. Bom, como eu falei, nem todos os patógenos são possíveis, né, são enquadráveis aí, né, para se utilizar essas medidas. Então, eu vou utilizar, depende de quê? Utilizar ou não a exclusão, né? Da capacidade de disseminação do patógeno e da distância da fonte do inóculo em relação à área geográfica que é livre da doença. Bom, em relação à capacidade de disseminação do patógeno, é claro, né, pessoal? Você tem, vamos dizer assim, vamos dizer que o estado de Goiás aqui quer se manter, vamos dizer o Brasil, né? Quer ser livre de determinada doença. Agora, se, não é que eu possa até adotar as medidas, mas ela não pode ter eficiência nenhuma se essa doença vai pelo vento com muita eficiência, como, por exemplo, as ferrugens da soja e as ferrugens em geral. Então, tecnicamente, não são utilizados para essas doenças, porque elas, sabidamente, não têm eficiência, porque ele pode vir pelo vento a grandes distâncias, né? A gente sabe que a ferrugem pode atravessar o oceano. Então, tecnicamente, não é possível, né? Você vai gastar a tua. Bom, quando a gente fala que depende também da distância da fonte do inóculo em relação à área geográfica. Bom, então, no caso aqui, a gente utiliza, eu falei que para a ferrugem não é eficiente, então a gente vai utilizar para as doenças que têm baixa capacidade, ou seja, ela vai ali a alguns metros que ela consegue ir, né? Então, eu posso, isso facilita as coisas, né? Então, a eficiência depende também da distância, né? Por exemplo, quando apareceu o nematóide da soja, principalmente ali na região do Chapadão do Céu, bom, aí a gente monta a barreira, vamos dizer que o Estado, né, monta a barreira ali para evitar que nenhum, né, carro que saia o transporte de equipamento agrícola, que sai de Chapadão do Céu, tem todo aquele rigor, né, limpeza, etc. Mesmo que a gente monte com eficiência, nunca vou conseguir, às vezes, ao longo do tempo, alguém vai passar por essas barreiras